Olá pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais um programa Bate-Bola aqui no Facebook e no YouTube. Programa Bate-Bola, apresentação do professor Elisane e Juan Pablo, chegando para levar o melhor do futebol nacional e internacional, falar também de futebol amador. E a gente já está chegando com o destaque inicial e boa noite do Juan. Boa noite, Juan. Boa noite. Meu destaque é a vitória do Atlético Paranaense em cima do Atlético Mineiro no Mineirão, realmente um jogaço, e o gol da vitória do Furacão saiu no finalzinho. Tá certo. E o meu destaque, infelizmente, é o rebaixamento do Ferroviário, triste para o futebol cearense. O futebol cearense que todos os anos tinha time subindo da Série D para a Série C, e a gente viu que todos os times que estavam na Série D já caíram, e os times que estão na Série C, o Ferrinho caiu, e a gente tem dois times aí na iminência de cair, ou seja, muito ruim para o futebol cearense. O Ferrinho caiu, o Atlético e o Floresta estão muito complicada a situação, e realmente é um resultado muito ruim para o futebol cearense, tá certo? Então esse é o meu destaque inicial, e a gente... só lembrando que o nosso programa tem o apoio do canal Ceará Fla 79 e do canal UBC de Futebol. Tá certo? Você que porventura der uma passada no Facebook, dá essa força lá, se inscreva no nosso canal. Tá certo? Bom, então no início do programa, mandar um boa noite para as pessoas que já estão acompanhando. O Padre Adílio em Fortaleza, um abraço para ele, torcedor do Ceará. E aqui no Barro Preto, meu amigo Osani, um abraço para o Osani que é torcedor do Vasco, um abraço para ele, para o seu neném e para a dona Assunção. Tá certo? Então a gente vai iniciar iniciar o nosso programa de hoje falando de Série D do futebol brasileiro. A Série D que começou às oitavas de final, mata-mata. E assim, essas oitavas de final saíram 5 empates. 5 empates, apenas 3 times conseguiram vencer. E assim, por placar mínimo, tá certo? Então, todos os resultados eles podem ser revertidos. E o Juan vai passar limpo os jogos de ida da Série D do futebol brasileiro. Portuguesa do Rio 2, Nova Venécia 1, Bahia de Feira 0, São Bernardo 1, Real Noroeste 1, Caxias 1, Lagarto 1, Amazonas 1, Santa Cruz 0, Tocantinópolis 0, Paraná 1, Pouso Alegre 1, América de Natal 2, Motoclube 1, Rio Branco 0, Asa 0. O mais negativo aqui foi o Bahia de Feira que perdeu em casa. Realmente o Bahia, Juan, perdeu em casa, mas ainda dá para virar, né? Porque foi apenas o primeiro jogo e foi o placar mínimo, né? Ele pode devolver o resultado, o resultado e procurar ganhar nos pênaltis. Tá certo? Então aí o Juan passou a limpo os resultados da Série D que a gente tá acompanhando, tá no afunilamento, tá no finalzinho da Série D, e quatro times irão ascender a Série C. Falando em Série C, a gente vai falar de Série C, né? Série C do futebol brasileiro, que teve rodada cheia nesse final de semana, e só falta um jogo, Juan, da rodada de número 18, que é justamente o Botafogo e o Figueirense, o Botafogo de São Paulo. Já teve 9 jogos, e o Juan vai falar todos os jogos da penúltima rodada da Série C do futebol. Só, Juan, mandar um abraço pro meu irmão Ivani em Sobral, torcedor do Ceará e do São Paulo. Ele tá meio em dúvida, porque o Ceará e o São Paulo decidem no meio de semana quem avança a semifinal da Copa Sul-Americana, e o meu irmão Ivani, um abraço aí para ele. Atlético Cearense 0, Botafogo de São Paulo 2, ABC 3, São José 2, Ipiranga 5, Manaus 0, Altos 0, Paysandu 3, Brasil de Pelotas 1, Confiança 0, Floresta 1, Campinense 1, Remo 0, Aparecidense 0, Mirassol 1, Vitória 2, Volta Redonda 2, Ferroviário 1, com rebaixamento do Ferrinho. Infelizmente, né, que inclusive foi o meu destaque inicial, com os resultados, o Ferrinho caiu para a Série D, né? O Ferrinho, infelizmente, andando na contramão aí. Juan, quem está também assistindo a nossa programação hoje é a comadre Jaqueline, né? O Padre Adílio está no trabalho, acompanhando de lá,
E a comadre Jaqueline também, mandei um abraço aí pra Clarinha. A Clarinha também tá vendo nós lá, ó. Abraço, minha prima. Tamo junto. Tá certo, então um abraço aí pra toda a galera que curte a nossa programação. Nosso programa é Bate-Bola, aqui no Facebook e no YouTube. Falar no YouTube, Juan, agradecer as pessoas que foram lá no meu canal e se inscreveram. Já estou com 81 inscritos. E a gente está pensando aí, bolando a possibilidade de fazer uma promoção, né? Quem sabe, daqui para a Copa do Mundo, a gente fazer uma promoçãozinha lá para os inscritos no YouTube, tá certo? Então, quem não se inscreveu, vá lá, Ceará Fla 79, dá essa força lá para nós, né, Juan? A Série C do futebol brasileiro, que tem o Mirassol, mesmo com a derrota por Vitória, né? Perdeu por Vitória. Ele é o líder, o Paysandu é o segundo, o ABC é o terceiro, Volta Redonda é o quarto, Botafogo é o quinto, Botafogo de São Paulo. Aliás, Juan, o jogo que eu falei que era Botafogo de São Paulo, é o Botafogo da Paraíba, né? Joga hoje com o Figueirense. O Figueirense é o quinto, o Botafogo, aliás, é o sexto, o Botafogo é o sétimo, e o Remo fecha o G8 ali com 26 pontos, Juan, mas muitos times não podem conseguir essa classificação. O Aparecidense está na briga, o Vitória está na briga, está também com 26 pontos, né? O Ipiranga, então são os times, a última rodada certamente vai pegar fogo, a última rodada marcada para o próximo domingo, tudo ao mesmo horário, tá certo? Já lá na zona da degola, que infelizmente já o Campinense e o Ferrinho já caíram, só tem 16 pontos, e o primeiro que está fora é justamente o Floresta com 20 pontos, né? Como um jogo só tem 3 pontos, então esses dois times já caíram para a Série D. Os rebaixados podem ser 4 nordestinos. Pode sim, o Brasil de Pelotas... O Brasil de Pelotas ele ainda pode se safar, né? Ele é o 17º e o Atlético Cearense o Brasil é o 18º e o Atlético é o 17º. Esses dois times podem escapar ainda, mas vão depender do resultado e torcer que o Floresta ou Confiança, né? Não, e inclusive o Altos também está na briga também, não escapou ainda não, né? Então esses times aí que podem cair para Série D. Diga, Juan. Tem algum time que não vai mais para lugar nenhum? Tem vários times aqui que nem sobe, nem desce. Então aí apenas para cumprir tabela na última rodada. Tá certo, Juan? Já a gente vai falar também, Juan, da estreia do Cruzeiro do Barro Preto na Copa Alves Ferreiras. Tá? Já a gente vai dar destaque para o Cruzeirão da Massa. Agora a gente vai falar de Série B do futebol brasileiro. A Série B, Juan, que teve o complemento da 22ª rodada, 6 jogos, 4 jogos já tinha acontecido até o dia 4 e teve 6 jogos. O Juan vai relatar todos os resultados que completou a 22ª rodada da Série B. Série B que está pegando fogo, né? Como eu já falei aqui algumas vezes, repito, não acredito que os times que hoje estão no G4 consigam perder essa posição. Não vejo força dos demais. Vila Nova 1, Ituano 1, Operário 1, Náutico 0, Guarani 1, Grêmio 2, Bahia 1, CSA 0, Cruzeiro 2, Tombense 0, Novo Horizonte 1, 0, Londrina 1. Então esses foram os resultados. Juan, deixa eu mandar um abraço também, que está curtindo a nossa programação. A Leia Carneiro está assistindo. E também o meu amigo Erle, rapaz. Um abraço aí pro Erle. O Erle certamente está em algum local do trabalho dele, né? Não sei se está em Sobral ou está viajando, mas está curtindo a nossa programação. O Erle que está muito contente com a recuperação do Fortaleza dele, né? O Fortaleza que está na beirinha para sair da zona do rebaixamento. Muitos davam como rebaixado, mas ele teve uma sequência boa aí. E o Erle está vibrando com a recuperação do Fortaleza. Tá certo, Juan? Com esses resultados, o Cruzeiro é líder, né? Com 49 pontos, Juan. O Cruzeirão aí tá faltando apenas 15 pontos. Mas 5 vitórias, o Cruzeiro está garantido na Série A do próximo ano. Então o Cruzeiro é o líder. O Bahia é o segundo com 40, o Grêmio é o terceiro também com 40 e o Vasco da Gama é o quarto com 39 pontos. E aí, Juan, tem um hiato muito grande que eu considero entre o Vasco e o Londrina. O Londrina é que está com 33 pontos, já 6 pontos, né? Precisa realmente de uma boa recuperação e torcer que esses times que estão no G4 tropecem, coisa que não vem acontecendo. Eles estão tendo uma consistência muito grande. E acredito que esses times consigam se manter e ascender à Série A do próximo ano. Diga, Juan. Sabe quem ficaria muito feliz se o Londrina tirasse essa diferença? Sim.
O Carlinho. O Ticarlinho, né? O Ticarlinho tá torcendo demais pelo Londrina, torce pelo Londrina, mas aqui tem uma diferença muito grande. Falar E no pelo Guarani? o Guarani ele tá torcendo que o Guarani saia lá de baixo, mas o Guarani realmente está numa situação muito difícil, né? Então um abraço aí pro Carlinho que curte a nossa programação. Lá no Z4, depois de 22 rodadas, tá o CSA com 20 pontos, o Guarani, o Vila Nova saiu da lanterna, Juan. O Vila Nova conseguiu sair da lanterna, que agora entregou nas mãos do Náutico, tá certo? Então o Náutico é o novo lanterninha da Série B. Série B que já começa a 23ª rodada no dia 9, também conhecido como amanhã, né, Juan? Dia 9 é amanhã. E essa rodada é toda no meio de semana, rodada cheia. Esses jogos acontecem na terça e na quarta-feira. E o Juan vai relatar todos os jogos da 23ª rodada. Ituano Esporte, Grêmio Operário, Ponte Preta e Vasco, CSA e Brusque, Londrina e Cruzeiro, Sampaio Correia e Bahia, Tombense e Vila Nova, Náutico e CRB, Chapecoense e Novo Horizontino, Criciúma e Guarani. Aí, essa com certeza é uma rodada, Juan, que a gente vê aqui o líder Cruzeiro, né? Joga fora com Londrina. Tá aí, ó, se o Cruzeiro conseguir ganhar ou empatar esse jogo, Juan, ele acaba ajudando todo mundo que está no G4, né? E essa quinta colocação, ela tem mudado muito de posição. Horas é o Londrina, horas é o Tombense, o Sport já teve por lá, o próprio Sampaio Correia, o Criciúma, esses times ali vão até a quinta colocação e acabam perdendo força. Por isso que eu não acredito. Novo Horizontino também. Também já teve lá, teve forte no Novo Horizontino, mas não acredito que esses times permaneçam em briga. Acredito que o G4 da Série B é justamente esse que aí está. Tá certo, Juan? Agora vamos falar de quê? De futebol amador. Falar da estreia, né, do Cruzeiro do Barro Preto, Cruzeirão da Massa. Esteve jogando pela 15ª Copa Alves Ferreiras, no Melado Caracará, troféu Evanger Rocha. Nesse sábado, dia 6, né, enfrentou o Ceará do Melado. E o resultado foi o segundo quadro, 1-1, gol do Guilherme Paulista, rapaz. O Guilherme fez o gol do Cruzeiro, 1-1. Já o primeiro quadro ganhou de 1-0, gol do Ademar. Tá certo? Então, o Cruzeiro do Barro Preto estreou muito bem nesse campeonato. E no próximo domingo, o Cruzeiro joga pela a Copa do Riacho das Flores. O Barro Preto já jogou o primeiro jogo lá, acabou perdendo. Lá o Barro Preto está só com o segundo quadro. Mano. E o Barro Preto tem esse jogo, precisa ganhar para se recuperar. Tá certo? Então, mandar um abraço para toda a galera do Cruzeiro que foram prestigiar o Cruzeirão da Massa ontem na Copa Alves Ferreira, 15ª Copa Alves Ferreira, que tem a organização do meu amigo Marcos Lima, do meu amigo Bibi, do Márcio Gonçalves e tem o apoio do vereador Camilo Motos, tá certo? Então foi um grande jogo, grande vitória, ou seja, estreou com o pé direito. O segundo quadro empatou, né, mas tá ali, fez um ponto e certamente se ganhar na próxima rodada, vai passar também a próxima fase, o Cruzeiro que está muito forte nessa competição. Tá certo, Juan? Então, mais uma vez, mandar um abraço aí para toda a galera que faz o Cruzeiro, o Tigerardo, né, torcedor ardoroso do Cruzeiro, a Lidiane, pro meu amigo Roniberto, o Aurian, e para os presidentes, né, meu amigo e compadre Elvis, torcedor do Vasco da Gama, e também pro Dedé. Tá certo, Juan? Então, futebol amador. Falar no futebol amador, Juan, a gente já falou aqui algumas vezes, né? A gente sempre leva em destaque o Cruzeiro, né? A gente fala só do Cruzeiro do futebol amador, mas assim, você que acompanha a nossa programação, caso tenha algum torneio queira que a gente divulgue aqui, a gente faz esse trabalho de divulgação. Marcar jogo a gente não marca, porque tem muita gente que já faz isso. O nosso trabalho aqui é apenas divulgar. Como a gente já divulgou um 7-1 aqui no futebol? Mano? Já foi o Zezé mandou do Cruzeirão, do time do Bom Jesus, que acabou ganhando de 7, a gente já relatou, tá certo? Mas o nosso foco principal aqui é o Cruzeiro do Barro Preto e também o futebol profissional. Falar em futebol profissional, vamos falar agora de Série A do futebol brasileiro. Série A que tá o Palmeiras, né, abriu 6 pontos na liderança. Tá difícil de pegar o Cruzeiro, aliás, o Palmeiras. E a gente teve a 11ª rodada nesse final de semana. E o Juan vai falar todos os resultados da 11ª rodada.
Juventude 0, América Mineiro 1, Botafogo 1, Ceará 1, Avaí 1, Corinthians 1, Atlético Goianiense 2, Red Bull Bragantino 1, São Paulo 0, Flamengo 2, Palmeiras 3, Goiás 0, Fluminense 1, Cuiabá 0, Fortaleza 3, Internacional 0, Atlético Mineiro 2, Atlético Paranaense 3. Tá certo. Então esses foram os resultados da 21ª rodada. Mandar um abraço para Ana Célia Nascimento, também que está curtindo a nossa programação. Com esses resultados, o Palmeiras mais líder do que nunca, 45 pontos, seguido do Corinthians é o segundo colocado, o Fluminense é o terceiro, o Atlético Paranaense é o quarto. O Flamengo está na quinta posição, o Internacional é o sexto, o Atlético Mineiro caiu muito, o Atlético é o sétimo colocado, Red Bull em oitavo, o América Mineiro é o nono, o Santos é o décimo, o São Paulo é o 11º, o Botafogo 12º, o Goiás é o 13º. Já o Cearazinho de Açúcar, nosso vozão, é apenas o 14º colocado com 25 pontos. O Coxa, que entra em campo daqui a pouco para fechar essa rodada, é o 15º, o Avaí é o 16º, e abrindo a zona de rebaixamento, o Fortaleza já com 21 pontos. Nadando pra sair. Exatamente, está numa boa posição, né? Esteve lá embaixo. O Cuiabá é o 18º, o Atlético Goianiense, mesmo com a vitória em cima do Red Bull, é apenas o 19º, e o 20º é o Juventude. Boa não é, boa é a sequência. Como é, Juan? Boa posição não é, boa é a sequência. Exatamente. E assim, a próxima rodada, mandar um abraço para curtir nossa programação também, para a Camille que é torcedora do Palmeiras. Mandar um abraço para a Leila, também torcedora do Vozão. E para o Cícero torce São Paulo e Fortaleza. Um abraço para essa família aí que curte a nossa programação, né, Juan? Mande um abraço aí para sua tia, para seu tio, para sua prima, rapaz. Graças. Tá certo? A 20ª rodada, 21ª rodada, ela será finalizada hoje com o jogo entre Coxa e Santos. O Santos do Lisca, né? O Santos do Lisca e do Fabinho, né? O Santos que está ali no meio da tabela e tem um jogo difícil. O Coxa é um bom mandante. E essa 21ª rodada será fechada daqui a pouquinho. E a 12ª rodada começa dia 13, sábado, né? E o Juan vai falar todos os jogos da 22ª rodada. Esse jogo que tem clássico rei, Juan. Esse jogo que tem clássico rei. O Fortaleza, que não consegue ganhar do Ceará em Série A de futebol brasileiro, tem mais uma chance no próximo domingo. E vai ser com certeza um grande jogo na Arena Castelão. O Ceará querendo se distanciar do Z4 e o Fortaleza querendo sair de lá. Virou briga, Ceará e Fortaleza contra o rebaixamento. Né? É verdade, não? Os dois times estão lutando contra o rebaixamento, né? O Fortaleza que estava praticamente rebaixado, mas teve essa recuperação aí e com certeza agora está no bolo, está na briga. Vamos ver o que é que acontece. Queremos nós, né, Juan, que nenhum caia, né? Porque é ruim para o futebol cearense, né? Quando está puxando para baixo é muito ruim. O fato de o Fortaleza estar lá embaixo, o Ceará também estava ali próximo do Z4 e o Ceará saindo, o Fortaleza saindo, isso é bom para o futebol cearense. É melhor ter clássico rei na Série A do que na Série B. De fato. Goiás e Avaí, Corinthians e Palmeiras, Cuiabá e Juventude, Botafogo e Atlético Goianiense, Coritiba e Atlético Mineiro, Flamengo e Atlético Paranaense, São Paulo e Red Bull Bragantino, Ceará e Fortaleza, América Mineiro e Santos, Internacional e Fluminense. Então essa é a rodada completa, né, Juan? Jogos interessantes, né? Tem o clássico também, Corinthians e Palmeiras. E o clássico também, né? O clássico rei, Ceará e Fortaleza. Nesse jogo, o mando de campo é do Ceará. Então, vai ter 70% de torcedores do Ceará e 30% do Fortaleza. Tá certo, Juan? Então, Série A do futebol brasileiro, passado a limpo. Série A que está pegando fogo, né? A gente está vendo aí times se recuperando, que é o caso do Flamengo, né? Que começou muito mal essa competição e está mostrando forças. Muito difícil porque o Palmeiras abriu muito. Mas vamos ver, né? Daqui 2 rodadas tem Palmeiras e Flamengo. Vamos ver o que é que acontece. Se o Palmeiras consegue abrir ou se o Flamengo consegue encostar. Tá certo, Juan? Então a gente falou
sobre Série A do futebol brasileiro. Mandar um abraço para todos os torcedores do Flamengo, do Vasco. Aliás, o Vasco está na Série B, né, Juan? Torcedores do Palmeiras, do Corinthians, todo mundo que curte a nossa programação. Um abraço para essa galera. Um abraço mesmo assim, né? O torcedor do Vasco, a gente sempre fala muito do Vasco aqui, que a gente fala da Série B. Aliás, um dia a gente estava aqui falando da Série B, o nosso cenário caiu, né? O Juan ficou brincando que era porque a gente estava falando do Vasco. Rapaz, não fale isso, porque nossos amigos torcedores do Vasco não vai gostar dessa piada. Fala em Vasco da Gama. O Vasco da Gama, o Juan está disputando o Brasileirão Sub-20, que teve última rodada ontem. Brasileirão Sub-20. E o Juan vai relatar todos os 10 jogos, tudo no mesmo horário, grandes jogos. E o Juan vai dizer como foi a última rodada do Brasileirão Sub-20. São Paulo 3, Bahia 0, Fortaleza 1, Flamengo 2, Botafogo 1, Atlético Mineiro 0, Palmeiras 2, América Mineiro 3, Ceará 1, Cruzeiro 1, Chapecoense 1, Corinthians 4, Grêmio 3, Santos 2, Atlético Paranaense 3, Atlético Goianiense 0, Vasco 3, Bragantino 3, Internacional 1, Fluminense 0. Esses foram os resultados. Vou mandar um abraço também que curte a nossa programação. É o Vitor. O Vitor é filho da tia Carmelina e do tio Mané Peixoto. O Vitor sempre curte a nossa programação. Um abraço aí pro meu primo e meu aluno Vitor. Aliás, vamos mandar um abraço para todos os meus alunos, rapaz, que curte a nossa programação. E meus amigos, alguns professores também, que às vezes eles não assistem o teu programa, às vezes não assistem ao vivo no Facebook, mas vão lá no YouTube e assiste. Então um abraço aí para a galera que estão assistindo ao vivo aqui no Facebook e depois também assistem no YouTube, né? Então algumas pessoas não têm a possibilidade de assistir aqui no Facebook, mas assiste depois no YouTube. Juan, com esses resultados, a classificação final do Brasileirão Sub-20 ficou no grupo A, o Flamengo líder, o Palmeiras o segundo, o Atlético, o América Mineiro o terceiro e o São Paulo o quarto. Então esses são os 4 times classificados. Flamengo, Palmeiras, América e São Paulo. Só o Ceará ficou em oitavo, Fortaleza em nono e o Bahia em 10º. Ou seja, os 3 times cearenses ficaram na rabeira desse grupo A. O Bahia não, porque o Bahia é baiano. Eu falei cearense? Não, os 3 times nordestinos, né? Desculpa, eu falei o Ceará 3 times nordestinos. Né? Mesmo em oitavo fez uma campanha razoável. Já no grupo B, o Atlético do Paraná ficou na liderança, o Corinthians em segundo, o Vasco em terceiro e o Internacional em quarto. Então, aí, Atlético Paranaense, Corinthians, Vasco da Gama e Internacional, esses foram os times classificados para a próxima fase. Chapecoense só tem de lamentar 3 empates. Conseguiu na lanterna. Tá certo, Juan? Então, Juan, agora a gente vai falar de futebol europeu, rapaz. No final de semana a bola rolou no velho continente. Grandes jogos, grandes times. Primeira rodada. E teve primeira rodada e os principais times, a gente não vai falar todos os resultados, porque chama mais atenção os principais times, né? Que já vai começar a maior competição interclube do mundo, né? Que é a Champions League. Diga, Juan. Schalke não dando esperança. Pois é. De 3-1 pro Colón, tá acendendo mais uma temporada ruim. A Bundesliga teve o Colônia ganhando do Schalke 3-1, como você falou. O Stuttgart 1-1 com o RB Leipzig. O Dortmund ganhou no clássico, né, com o Leverkusen 1-0. Aliás, o Leverkusen muito mal. Segundo jogo, segunda derrota, caiu na primeira fase na Copa da Alemanha. União Berlim, o clássico de Berlim, Juan, 3-1 do União Berlim em cima do Hertha. O Borussia Mönchengladbach 3-1 no Hoffenheim, o Wolfsburg 2-2 com o Bremen, o Bochum perdeu de 2-1 em casa por mais, o Borro, né? O Augsburgo 0, Freiburg 4, e esse jogo a gente já tinha falado no último programa, que foi o Eintracht Frankfurt perdeu de 6-1 para o Bayern de Munique. A Bundesliga a gente passou a limpo, tá certo, Juan? Já no campeonato francês, os principais jogos, a gente teve o Lille, né, que foi campeão há 2 anos atrás, ganhou de 4-1 do Al-Shehri. A gente teve o PSG 5-0 no Clermont. No Clermont Foot. Isso. O Mônaco 2-1 no Estrasburgo. O Lyon 2-1 no Ajaccio.
E teve o Olympique de Marseille, né, que é o time do Gerson, ganhou de 4-1 do Rennes. Esses foram os principais jogos do campeonato francês. Já no português, a gente teve o clássico, Juan, Sport de Braga e Sport 3-3. O Benfica, a gente já tinha falado, ganhou de 4-0 do Arouca. E o Porto ganhou de 5-1 do Marítimo. Esses foram os principais jogos, né? São 10 jogos, mas só dos principais times, que é o time que a galera que acompanha a nossa programação, que curte a nossa programação, conhece. Já o maior campeonato nacional... Só tem jogaço. Só tem jogaço, né? A Premier League, ao Juan que sabe tudo de Premier League. Você que acompanha a nossa programação, você que curte a nossa programação, quer saber alguma coisa de Premier League, é só perguntar ao Juan, e não é só da Premier League não, viu? De todo o futebol inglês o Juan acompanha. Inclusive todos os meus times perderam. Pois é, o Juan não está mal, aliás, não está bem no futebol inglês, então o Juan vai relatar todos os jogos da Premier League. West Ham 0, Manchester City 2, Leicester 2, Brentford 2, Manchester United 1, Brighton 2, Everton 0, Chelsea 1, Bournemouth 2, Aston Villa 0, Leeds 2, Wolverhampton 1, Newcastle 2, Nottingham Forest 0, Tottenham 4, Southampton 1, Fulham 2, Liverpool 2, Crystal Palace 0, Arsenal 2. Então, essa foi a rodada completa da Premier League. Juan, mandar um abraço pro meu irmão, o Ademir, em Fortaleza. O Ademir, que é torcedor do Vozão e torcedor do São Paulo também, tá dividido aí na próxima semana, aliás, nessa semana, né? Grande jogo para ver quem é que vai. Então, um abraço aí para Ademir, que sempre curte a nossa programação. Um abraço também para Dona Assunção e o seu neném. Sempre curte a nossa programação. O seu neném que está vibrando, rapaz, com a recuperação do Fortaleza. O seu neném que torce Fortaleza e curte a nossa programação. Um abraço, seu neném. Tá certo, Juan? Então a gente falou de Premier League. Tá rolando também, e a gente precisa relatar, né? O Brasileirão Feminino, rapaz. O Brasileirão Feminino teve a última rodada, Juan, e a gente tem aqui grandes times, porque assim, hoje é lei no Brasil, todo time que está na Série A tem que ter um futebol feminino. Aí aqui no Brasil tem 3 divisões, tem a Série A, a Série B e a Série C, ou seja, primeira, segunda e terceira divisão. E na primeira divisão, Juan, o G8, quem classificou foi o Palmeiras, o São Paulo, o Internacional, o Corinthians, o Real Brasília, o Flamengo, a Ferroviária e o Grêmio. Então, times tradicionais no futebol masculino, tem também grandes times no futebol feminino. Quem caiu, Juan, para a segunda divisão foi o São José, o Smack, o Bragantino, né? E o Crespon. Então, confesso que desse eu só conhecia 2 e 1 tá muito mal hoje em dia. Pois é, Juan, aí com esses resultados, ficou o Palmeiras, que foi o líder, pegou o Grêmio, que foi o 8º, agora nas quartas de final. O Corinthians, que foi o 4º, pegou o Real Brasília, que foi o 5º. O São Paulo, o 7º, pegou a Ferroviária, que foi a 7ª. E o Internacional, o 3º, pegou o Flamengo, que foi o 6º. Isso daí é as quartas de final do futebol feminino. O futebol feminino também, Juan, que tem também a segunda divisão. E a segunda divisão também foi disputada com 16 times. E a gente teve nas quartas de final, já teve os jogos de ida ontem. Quem passar desse confronto sobe, né? O Atlético Paranaense perdeu em casa 2-1 para o Botafogo. O Bahia ganhou de 1-0 do Minas. Ganhou em casa. O Ceará, rapaz, o futebol feminino do Ceará é muito forte, mano. Ganhou fora de casa do JC. Ganhou de 4-2 e decide em casa, decide no estádio Presidente Vargas. Caso o Ceará consiga ou empatar ou perder com uma diferença de apenas 1 gol, o Ceará vai para a primeira divisão do futebol feminino também. E o Ariquemes ganhou de 1-0 do Fortaleza. O Fortaleza também está nas quartas de final. Tá certo? Ceará forte, entre aspas, porque 2 anos se passaram e o Ceará meio que caiu na boca de subir para a primeira divisão. É verdade. Juan, deixa eu só mandar um abraço aqui também, rapaz. Boa noite
para o meu amigo Albeci Ripardo. O Albeci que tem um programa no Facebook e também o canal dele no YouTube. O programa é a Faixa do Esporte, que vai acontecer excepcionalmente nessa terça-feira. Os programas dele sempre é às quartas, é o Esquerda da Rodada, só que vai, por algum motivo, o programa dele vai ser amanhã. Amanhã, terça-feira, às 18h35, o programa Faixa do Esporte com Albeci Ripardo, aqui no Facebook e também no YouTube. Um abraço aí pro meu amigo Albeci Ripardo. Sempre que eu posso, eu assisto, acompanho a programação do meu amigo Albeci. Tá certo, Juan? Já chegando no finalzinho do nosso programa, vamos falar, Juan, da Copa Sul-Americana, rapaz. Copa Sul-Americana, que tem amanhã, amanhã até quinta-feira, a gente vai conhecer os semifinalistas. O América, aliás, o Atlético Goianiense recebe o Nacional do Uruguai. Só lembrando que, fora de casa, o Atlético ganhou de 1-0. O Independente Del Valle, também amanhã, recebe o Deportivo Táchira. O primeiro jogo, o Del Valle ganhou também de 1-0. E na quarta-feira, 7h15 da noite, o Ceará, com o Castelão, Arena Castelão lotada, recebe o São Paulo. Só lembrando que o São Paulo ganhou de 1-0. Então, grande jogo na Arena Castelão. E o torcedor do Ceará está empolgado, principalmente depois do segundo tempo que o Ceará fez contra o Botafogo. O Ceará que vinha com 4 jogos muito ruins. Tinha perdeu pro Juventude, que era o lanterna da competição, ainda perdeu pro Palmeiras, perdeu pro São Paulo e estava jogando muito ruim com o Botafogo, mas teve um segundo tempo que deu esperança à torcida e o torcedor está empolgado para incentivar e levar o Ceará para essa virada contra o São Paulo. Já na quinta-feira, às 7h15 também, o Internacional recebe o Melgar. Esse primeiro jogo foi o quê? 0-0. 0-0. Quem ganhar leva, tá aí a chance do Internacional. Eu estou acreditando que vai dar confronto, vai dar final brasileira também nessa competição. Tá certo, Juan? E vamos falar também de Libertadores da América, rapaz. Amanhã, grande clássico, o Maracanã também lotado. Flamengo recebe o Corinthians, esse jogo às 9h30 da noite. O Flamengo que ganhou o primeiro jogo de 2-0, tem boa vantagem para, com certeza, passar para a próxima fase da Copa Libertadores da América. Já o Palmeiras, esse jogo é na quarta, também 9h30 da noite, o Palmeiras recebe o Atlético Mineiro. O primeiro jogo foi o quê, Juan? 2-2, né? O Atlético abriu 2-0, o Palmeiras acabou empatando. Com gol anulado. E o Talleres, da Argentina, recebe o Vélez Sarsfield. Esse primeiro jogo foi 3-2 para o Vélez, né? Então, o Táchira tem, aliás, o Talleres tem que virar o jogo. Já na quinta-feira, o Estudiantes de La Plata recebe o Atlético Paranaense. O primeiro jogo foi 0-0. Tá certo, Juan? Então a gente falou de tudo, né, Juan? Tem mais alguma coisa para falar? Não, né, Juan? Então por hoje tá bom. Mandar um abraço para todas as pessoas que curtem a nossa programação, os nossos amigos, tanto aqui no Facebook como no YouTube. E a gente vai mais uma vez, aliás, Juan, tá quase arranhado já o disco, né? Uma coisa é certa, o Palmeiras já abriu 6 pontos, nos próximos programas só vai dar indo do Palmeiras, né? Você disse isso, você disse isso todo o programa. Pois é, a gente vai homenagear, né? Foi desde o início do nosso programa, a gente sempre, no final do programa, homenagear o líder da competição. E como o líder é o Palmeiras não larga a liderança por nada, só aumenta a pontuação, então a gente vai homenagear. Mais uma vez, mandar um abraço para toda a galera que acompanha ao vivo aqui no Facebook e as pessoas que depois dão uma passadinha lá no YouTube. Só lembrando que a gente está vendo uma possibilidade aí de fazer uma promoçãozinha para os nossos inscritos. Daqui para começar a Copa do Mundo, a gente vai bolar uma maneira aí de homenagear os nossos inscritos lá no Facebook, lá no YouTube, tá certo, Juan? Então, você que é inscrito, os que são inscritos, certamente vão fazer parte, e os que não são inscritos ainda é só ir lá, acessar Ceará Fla 79 e se inscrever no nosso canal, tá certo? Então um abraço aí para as pessoas que acompanharam, e a gente volta, se Deus quiser, na próxima sexta-feira para falar de tudo que acontecer no meio de semana e projetar o final de semana do melhor futebol, tudo que aconteceu de melhor no futebol brasileiro e também no futebol europeu. Agora fiquem com o hino do Palmeiras por hoje. Quando surge o alviverde imponente,
defesa do velho não tarda, e o Palmeiras largou da partida, transformando a lealdade em padrão. Sabe sempre levar, vencer e mostrar que de fato é campeão. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra. O nosso alviverde